Opa, voltando aqui, vai ficar tudo numa playlist, pessoal, vai ser bem tranquilo de vocês acompanharem na ordem, beleza? Então a gente parou nesse ponto aqui, no vídeo anterior, e vamos alterar um pouco o layout do nosso formulário também. Aqui na label, vocês estão vendo que o font size está 14? Vamos colocar 24 e vamos colocar um font bold aqui, ó, para ele ficar um pouquinho mais bonito, ó. Mesma coisa no sexo, 24 font bold, 24 font bold, beleza? Vamos trocar o quais animais para selecione os animais. Selecione seus animais. Seus animais. Que aí ele cabe numa linha só. Vai ficar todos 24 de tamanho. As opções aqui, pessoal, vamos alterar também. E o font size aqui do formulário, vamos deixar 18. Não, 20. Um pouquinho menor só. Aí, esses aqui a gente deixa 20 também. Deixa eu ver se não vai ficar grande, né? 20. 20. Aí aqui acho que não cabe ser maiúsculo, tá? Ser negrito, tá, pessoal? Acho que só assim já fica bom. Ó, o gato e o cachorro deu errado aqui, ó. É, 20 ficou muito grande. Vamos diminuir para 16, ver se fica legal. 16 já ficou um tamanho bom. E aí ele cabe certinho nas linhas. Vamos deixar 16. Aqui vamos alterar também o da text box, ó. Pessoal, o text box, por mais que não esteja aparecendo nada, o tamanho da letra vai ser baseado no tamanho do font size, tá bom? Aqui no RDV também, 16, pra gente padronizar o nosso formulário. É estranho quando você entra num site e cada lugar tá com tamanho de fonte, de cor e assim por diante, beleza? Então, por enquanto é isso aqui, a estilização do nosso formulário. Vamos colocar agora, pessoal, lá embaixo a gente vai ter esse switch. O que é o switch, pessoal? Sabe, eu aceito os termos? Ou ele fica no checkbox, ou geralmente ele fica nesse componente de habilitado, desabilitado, né? Então, a gente vai usar ele. Esse componente ele é bem legal, pessoal. Ele tem algumas funcionalidades. Vamos começar alterando o nome dele para SWT underline aceite dos termos, né? Ou aceito. Vou deixar aceito. E aí, diferente dos outros componentes, que é sempre o text aqui, ó, text gato, porque tá escrito gato, ele tem o text off, que seria não aceita os termos, e o text on, que seria aceito os termos. Beleza? A gente, para ver o outro jeito, nesse caso tá não aceito, porque o padrão dele não selecionado, né? Unchecked, né? Então, se a gente subir ainda aqui no switch, no topo, em Common Properties, né? Tem aquela primeira ali, ó, checked. Olha lá, aceita os termos, não aceita os termos. Por que não aceito? Porque está desabilitado a princípio. Vamos deixar desabilitado. Clica de novo no switch e o if fill parent, beleza? Isso aqui é só para a gente ver. Mas deixem desabilitado, ó, checked do switch falso. E vamos colocar o nosso primeiro componente ali, que é o button. Beleza? Então aqui a gente coloca enviar só. E para não ficar feinho assim, pequenininho, a gente coloca um fill parent aqui, ó. Beleza? Pessoal, vamos pensar em mais algumas propriedades para a gente colocar, para deixar um pouquinho mais bonito o nosso formulário. Vamos colocar também um date picker antes do aceito os termos. Vamos colocar uma label. Pessoal, agora atenção. Cuidado colocarem a label dentro do horizontal, ó. Beleza? Não é dentro. Ele vai estar o drop here em azul, ó. Tá bom? Cuidado. Aí vocês confiram aqui, ó. Na hora que você clicar no menos do horizontal, ó, a label não vai estar nele, ó. Ela vai estar fora. Dentro dele só vai ter o CHK.
beleza? O mesmo para o outro horizontal, ó. Tem 2 componentes dentro, tá joia? E junto com essa label vamos colocar um date picker, que é aquele componente onde você dá 2 cliques e ele aparece uma data, né? Aqui a gente não consegue testar. Futuramente vai ter um vídeo onde a gente vai testar os componentes num aplicativo de celular. Então aqui no text da label a gente coloca: selecione sua data de nascimento. E no text da label aqui a gente coloca DTP, de Date Picker, nascimento. E o text a gente pode deixar vazio. Então vamos deixar um 00/00/000. Ou se vocês preferirem, dia, mês, ano. Só para o usuário saber que ele tem que selecionar. E novamente o with fill parent para ocupar tudo. Só que, ó, pessoal, o selecione seus animais, ele tá maior do que esse. Por quê? A gente não mexeu ainda no font size. O font size daqui é 24. Então, 24, bold. Começou a ficar esquisito, ó. Vamos colocar só aqui. Vamos deixar só data de nascimento, só para deixar um pouquinho mais padronizado as fontes aqui. E no Date Picker, no Date Picker é a mesma coisa, font size o mesmo dos outros componentes. Aqui, ó, 16. O botão enviar a gente deixa em 24 negrito, beleza? Pessoal, observem que as labels, os rótulos para instruir o usuário, tá em 24 negrito. O dado em si que o usuário vai selecionar ou preencher, ele tá em tamanho. Ele tá no tamanho 16, não negrito, normal, texto normal, ó. Tanto o text box, tamanho 16, o date picker aqui, que a gente não vê agora, mas é 16, o cachorro 16, beleza? E o switch aqui também. Switch, como é um componente um pouquinho menor, vamos deixar ele em 12, ele fica bem pequenininho ali. E o botão, pessoal, uma outra propriedade que a gente vai mexer nele também, o enable dele, vamos deixar false por padrão. E para deixar um pouco mais legível para o usuário saber que não está habilitado, vamos deixar o background dele aqui, ó, vermelho, para ele saber que não está habilitado. Tá bom? Depois eu vou explicar para vocês porque que a gente deixou em vermelho e não deixou logo no cinza padrão que tá tudo. O não aceite os termos também vamos deixar naquele cinza que tá quase tudo. Aqui, ó. E o thumb color a gente coloca um tom de cinza também, ó. Track color a gente deixa o preto, vamos ver se fica legal. Ah, eu gostei, pessoal, ó. Acho que o preto aqui a gente poderia deixar esse thumb color um pouquinho mais claro ainda. Vamos subir mais um pouquinho aqui, ó. Beleza. Vamos deixar bold também. Pessoal, essa parte de coloração em si, vocês podem escolher o que preferirem, tá bom? A coloração, as propriedades ainda precisam ser do jeito que eu passei. Então vamos revisar aqui o que a gente tem que fazer para essa aula aqui. Todos os rótulos, labels, tamanho 24 em negrito. Beleza. Tô olhando aqui na direita, tá, pessoal? Font size, font bold. Beleza. Todos os dados que o usuário vai inserir, tamanho 16. Beleza. Inserir ou selecionar 16. Esse aqui é 12 porque ele é um pouquinho menor, né? Date picker 16. E o botão enviar no 24. Tá joia? Então esses são os componentes que a gente vai pegar do nosso formulário aqui. Numa próxima rodada, assim, a gente coloca mais ainda componentes para poder preencher mais ainda
o nosso formulário em si, a nossa tela, mas por enquanto esses aqui já tá ótimo. Confiram os dados ali de vocês se está tudo correto, renomeado aqui, ó. O button a gente não renomeou, faltou isso. Então clica no lápis do button aqui, btn, enviar, e dá um enter. Todos os componentes devidamente nomeados. Ah, o text box também, ó. Text box 1. Então é txt, nome. Agora sim, todos os componentes devidamente renomeados e corretos para a gente começar a usar a parte do blocks aqui, que é a parte da programação em si, mas diferente de uma programação de uma linguagem normal, aqui a gente usa somente blocos, a gente arrasta os componentes.